Olá pessoal, tudo bem? Aula de ciência com o professor Beto Lopes. Na aula de hoje vamos fazer aqui a correção das atividades da semana passada. Eu orientei algumas atividades aí, tá? E vamos fazer essa correção comentada. Quem já respondeu deve acompanhar essa aula que eu estou disponibilizando e analisar se você acertou todas as atividades. Se você tiver acertado todas as atividades, você me dá um retorno no PV, no grupo, dizendo que acertou todas, tá? Para o meu registro aqui. Se você não acertou todas, então você deve fazer a correção e devolver para mim, tá certo? Peço que quem está participando das aulas, peço aí que possa estar ajudando o colega que não está participando, tá? Tem muita gente que está distante, que está ausente. Então é como se estivesse sem ir para a escola, porque a nossa aula agora está sendo de forma remota, certo? Você assiste na sua casa, mas você precisa assistir. Toda semana tem aula, certo? De todos os professores. Então, ciências, toda quarta-feira eu tenho na minha agenda, certo? Esse encontro aí é reservado, exclusivo para ciências, certo, do Celestino. Então, cada um deve estar atento nesse calendário escolar, tá bom? E acompanhar as nossas aulas e participar, tá? O ano letivo continua, nós estamos avaliando vocês e a gente precisa desse retorno de vocês para a avaliação. Então, gente, as atividades que eu passei são todas com base em um texto aí que fala sobre vida de borboleta, tá? Eu enviei na semana passada esse texto, foto desse texto, é um texto do nosso livro. Então, como eu enviei no grupo, então cada um tem esse texto e vai acompanhar apenas o texto, você consegue resolver. Se tiver alguma dúvida, quem tiver acesso à internet, sei lá, pode pesquisar, mas pelo texto já é possível você responder todas, tá bom? Então o texto fala sobre uma espécie que vive apenas no Brasil e está ameaçada de extinção, tá? Borboleta, há milhares delas no mundo todo, mas no Brasil tem um tipo específico, que é a chamada borboleta da praia, certo? Essa borboleta, existe só aqui, que é uma borboleta que tem um corpo alongado, sustenta 4 belas asas negras e brancas, certo? Com desenhos avermelhados, tá? Então é o que faz ela ser diferente, certo? Mas o texto vai falar o percurso aí, certo? O caminho aí, certo? Que a borboleta vive, transformações que acontecem no corpo e tudo, a chamada metamorfose. O texto vai falar sobre isso e através da leitura vocês vão conhecer bem mais, tá? De modo que lendo o texto você consegue responder as perguntas. Vamos lá para a primeira. Utilize as informações dadas no terceiro parágrafo para fazer uma estimativa do tempo de vida do inseto mencionado, o tempo de vida dessa borboleta aí, certo? Então eu destaquei aqui o terceiro parágrafo, tá aqui, que vai dizer, após 60 dias, a lagarta para de comer e tece um casulo em torno de si, transformando-se em pupa. Dentro do casulo ocorre um fenômeno conhecido como metamorfose. Em 3 semanas, uma linda borboleta surge de seu interior. Seu ciclo de vida é breve, termina logo após a reprodução e postura dos ovos, o que leva em média 25 dias. Tá? Então, com isso, certo? Você já pode, tá? Você já pode fazer aí, tá? Você já pode fazer aí essa estimativa, tá bom? Nós vamos aqui, temos aqui 60 dias, certo? Tá? Após 60 dias a lagarta para de comer e tece um casulo em torno de si. Dentro do casulo, esse fenômeno de metamorfose acontece. Em 3 semanas, uma linda borboleta surge. Então, nós temos aqui 60, 3 semanas, nós vamos ter 3 vezes 7, que dá 21,
tá certo? E tá certo? E ela vive em média de 25 dias, tá? Aí junta com os 25 dias, junta tudo isso aí, dá 106 dias. Então aí nós temos, tá certo? Esse tempo aí, tá bom? Vamos para a próxima agora. Ó, o texto informa que a borboleta da praia está ameaçada de extinção. Explica o significado, né, de extinção, que é estar ameaçado de extinção. Então a gente vem aqui, certo, para a resposta da atividade 15. Ó. Uma espécie está ameaçada de extinção quando os poucos indivíduos, né, que ainda resta, corre risco de desaparecer da natureza dentro de pouco tempo, tá? Então quando tem poucos, né, indivíduos daquela espécie que eles correm o risco de desaparecer em pouco tempo, então se diz que está ameaçado de extinção, tá? Aí é a 15, tá bom? Vamos para a 16. A borboleta da praia corre esse risco, né, o risco de extinção, porque outro ser vivo também está ameaçado. Que ser vivo é esse e por que ele está ameaçado? Então, lá no texto, certo? Vai falar, gente, que esse ser vivo, certo? É uma planta chamada jarrinha, que ela está ameaçada de extinção, porque o ser humano está destruindo a vegetação nativa dos brejos, pântanos, né? E restingas, certo? Terreno arenoso e salino próximo ao mar, coberto de vegetação herbácea, em que a planta cresce, certo? Então, esse espaço aí apropriado, certo? Em que essa planta cresce, a jarrinha, certo? O ser humano está destruindo essa vegetação, esse espaço aí. Então, a jarrinha, né? Assim, está deixando de existir e logo, certo? A extinção da borboleta é decorrente da extinção aí da jarrinha, tá? Vamos para a próxima. 17. Que relação há entre a borboleta da praia e a espécie citada na resposta anterior, né? Que faz com que o risco sofrido por esta última ameace também a borboleta. Então, qual é a relação, certo? Qual é a relação entre elas, certo? Vamos conversar aqui um pouco sobre isso. Ó. A borboleta da praia, isso na leitura do texto você vai chegar nessa resposta, certo? A borboleta da praia coloca os ovos nas folhas da jarrinha. Quando as lagartas nascem, alimentam-se das folhas, que contém uma substância que ficará no corpo do animal, inclusive quando se torna borboleta. Essa substância dá gosto ruim ao animal e faz com que os predadores se acostumem a não se alimentar dela, né? Porque tem um gosto ruim. Então, o desaparecimento da planta impede que isso aconteça, certo? E torna as borboletas da praia mais vulneráveis aos predadores, porque elas não vão ter essa planta, certo? Para se alimentar, e que dá esse gosto ruim. De repente, se ela for se alimentar de outra planta, ela vai ter alimentação, mas não vai dar esse gosto ruim, então ela vai ficar mais vulnerável, vai ser mais fácil ser capturada, certo? Pelos predadores. Então, certo? Veja só como na natureza existe aí, certo? Essa ligação entre os seres que às vezes a gente nem imagina. Vamos para a próxima. E última, tá? Há outro motivo também mencionado no texto que contribui para colocar a borboleta da praia em risco. Qual é ele? Então no texto, certo? Vai falar que a borboleta da praia, ela, né, é caçada, ela é procurada, né? Que ela pode ser usada em quadros, né, e outros objetos decorativos devido à sua beleza. Então elas são usadas como, né, em quadros, né, como objeto decorativo. E isso faz com que, certo, ela passe, né, ela venha deixar de existir. Tudo bem, pessoal?
Estamos encerrando aqui nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.